Salve, salve investidores, bom dia. Hoje é 4 de dezembro de 2025, quinta-feira. Mercado tendo a sua abertura, um gap no dólar, né? O dólar teve um gap e ele já está vindo testar o gatilho de venda. Enfim, está acionando na verdade o gatilho de venda. Acionando o gatilho de venda é o preço abaixo dos 5.332,68, então a venda está acionada. Volatilidade para queda. Eu tenho um alvo aqui na região dos 326, 321, juros para pagar 319 e na região dos 311 também. Então essa linha amarela é spread de juros do carregamento do contrato, a volatilidade desse carregamento de contrato. E no nosso input aqui ele já pagou também. Acionou o gatilho de compra, veio buscar os juros, pagou os juros nessa região do 163,316 e aqui 163,546 também. É alvo de spread de juros. Mercado forte na ponta compradora, volume grande se confirmando, rompimento do gatilho. Então gatilho de compra acionado, já chegou no nosso alvo aqui do spread de juros, mais de 600 pontos até essa região, e ele chegou hoje, chegou logo cedo no primeiro candle do dia e tá vindo buscar o nosso alvo também no 163,538. Será que busca logo cedo também, segundo candle do dia? Então o mercado está forte, pressão de hedge, índice subindo 0,45, dólar caindo 0,20. Então essa é a abertura do pregão, são 9h16 e vamos trazer para vocês o nosso resumo do dia, né? Resumir o dia aqui nesse vídeo e vou fazer uns cortes, né? À medida que o mercado vai andando, eu vou trazendo para vocês aqui o ponto mais importante dessa volatilidade. Por enquanto, os gatilhos já foram acionados logo no primeiro candle do dia. Então vamos ficar de olho no mercado, nessa força de movimento. O mercado global ainda não abriu, 9h17. Futuro nos Estados Unidos está tendo uma leve alta de 0,08, enfim. DXY caindo, 0,06. Minério de ferro caindo também, 0,05. USD JPY tendo uma queda forte de 0,43. Então dia de queda no Japão. Dólar iene, uma queda de 0,43. E o euro, uma alta de 0,05. Ouro caindo também, uma queda de 0,11. E esse é o início do mercado nos contratos futuros e no nosso mini índice no dólar aqui. Por enquanto, o que está acontecendo? O que eu chamo de teste, né? Isso acaba estopando algumas operações. Gatilho acionado, então a venda foi acionada. Aí no segundo candle, no terceiro candle, normalmente ele vem testar essa região da venda quando o mercado não está com direcional forte. No caso do dólar, ainda não está com direcional forte, uma queda de 0,17. Enfim, você vê que tem pouco volume. Então nesse momento aqui, ele está fazendo esse teste da venda, né? Se o preço continuar abaixo, a venda continua. Normalmente, o que acontece para fazer a galera sair da operação, ser estopada quando a venda é acionada, né? Acionou a venda aqui, você continua na operação, depois ele vem e fecha acima, vai ganhando até força, enfim, de repente vem buscar a média e tal. Então você já sai da operação, ele te estopou, né? Mas por enquanto esse teste tá sendo feito e você vê que tem pouco volume aqui no dólar, né? O dólar tá pouquíssimo volume, enfim, o índice com volume maior. No caso do índice, ele já teve mais força, né? Já teve um direcional mais forte. Acionou o gatilho com volume e um direcional muito mais forte, muito mais definido. Então a alta aqui 0,47, enfim, uma volatilidade maior, andou mais de 600 pontos até o nosso alvo do spread de juros. E então o direcional está muito mais forte hoje no índice do que no dólar, né? O dólar, que eu falei, ó, ele veio testar a venda, tá testando a venda, tá segurando nessa região da venda, né? Se fechar acima, já sai da operação, né? Você tem duas maneiras de operar: esperando o fechamento do candle ou
não esperar esse fechamento do candle também, né? Para não sofrer um stop maior, enfim. Então vai do operacional de cada trade, das duas maneiras é a maneira correta de se operar, enfim, não tem nenhum problema aqui mesmo, você não precisou esperar o fechamento do candle para entrar, né? Você está vendo que o mercado está ganhando força nesse rompimento, você já entra, enfim, e ele, né, tá com direcional forte, enfim, com tendência forte e já veio buscar o nosso alvo. Aqui entrar, você já está pagando caro, né? Então nesse caso, o que eu esperaria? Ele corrigir para vir fazer o teste dessa compra, né? E procurar uma nova entrada nessa região com o preço acima do 162.891, né? Então o preço tem que estar acima, enfim, mas nessa correção eu procuraria uma entrada. Entrar agora já era, já deu, principalmente agora que bateu no nosso alvo, né? Então são mais de 600 pontos do gatilho até nosso alvo de spread de juros. Você vê que ele está segurando bem nessa região. Então ele veio certinho, né? Bateu certinho. Impressionante como que a nossa taxa de acerto é grande, né? Então o mercado tá dessa forma hoje, ó, que eu falei aconteceu. Ele acionou a venda e agora ele está estopando essa venda. Então normalmente é isso que acontece no falso rompimento. E aí a gente tem que prestar atenção no que o preço está fazendo próximo dessa região de gatilho, né? Então o dólar agora se sustentando nessa região, mas com pouco volume. Então o dia está fraco aqui em relação ao volume do dólar, enfim. Tem dias que o volume é muito maior, né? Conforme a gente está vendo aqui. E por enquanto é isso, né? São 9h23, enfim. Trazer para vocês aqui no canal um resumo do mercado e os nossos pontos de volatilidade em relação ao acionamento do nosso gatilho. Se você querer conhecer um pouco do nosso projeto, ele está aberto aos membros pelo grupo do Telegram, né? Acesse o nosso grupo no Telegram para maiores informações e participe da nossa comunidade fechada para ter acesso a esses pontos de volatilidade. Lembrando que em nenhum momento nós recomendamos compra ou venda de ativos, né? É um estudo quantitativo que nós fazemos em relação aos pontos de volatilidade e o nosso caráter é meramente informativo para que vocês tenham mais informações e que esses conceitos possam ajudar a você a interpretar o mercado da melhor maneira possível e ajustar esses parâmetros com o operacional de vocês, né? Então esse é o nosso intuito, trazer informação. E o nosso trade aqui ele é quantitativo, é um trade baseado em dados, então esses pontos são através da nossa análise de padrão de movimento de preço e nós já temos um pré-operacional definido antes mesmo das operações se iniciarem, né? Então aqui nós já traçamos os pontos de volatilidade, a nossa entrada, o nosso stop, enfim, as nossas saídas, os nossos alvos, e eu estou trazendo um pouco desse conceito para vocês que já existe inclusive, né, no mercado, mas é pouco divulgado. Trade quantitativo, né? É um trade baseado em análise de padrões de movimento de preço, né? Uma análise de dados, e esse é o foco do nosso projeto, trazer um pouco para vocês desse conceito, né? Um trade com dados. Então se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, também se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse a nossa playlist Estudo Quant. Lá tem mais de 250 operações que nós fizemos e mostrando um pouco desse conceito para vocês. Bom, acabou de pagar o spread de juros, segundo alvo. No terceiro candle do dia, hein? O mercado está bem forte, direcional forte. É o que eu falei para você, né? Pagar caro não é o nosso conceito. O início da volatilidade se deu no rompimento do gatilho. Então a entrada se deu aqui. E aí ele chega no nosso alvo, depois segurou nessa região e aí veio buscar ele de novo. Então o spread de juros pago, que é a diferença do carregamento do contrato, enfim. Essa volatilidade desse carregamento de contrato que nós aqui calculamos também como um alvo das nossas operações, né? Então, gatilho de compra acionado, segurando o spread dos juros, vendo o nosso terceiro alvo, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. E o nosso quarto alvo é o alvo da compra aqui, 163.778, isso é para o decorrer do dia, né? Se o mercado continuar com essa tendência forte, enfim. 164.038 é o nosso alvo e o máximo projetado por dia no 164.888. Enfim, esse é o dólar não, o Infut no dia de hoje. Enfim,
Então ele já pagou aqui todos os alvos de juros que a gente tinha. A gente tem dois alvos desse spread de juros. Então aqui ele já pagou. E aqui também pagou nos 309 e nos 535. E ao dólar, falei? Ele estopa essa venda, acionou a venda, estopou a venda no segundo candle e está dentro do range. Esse range, que é essa região aqui entre gatilho de compra e gatilho de venda, aqui ele fica sem nenhuma volatilidade, né? Tanto é que a queda de hoje é 0,09, ou seja, vol nenhuma volatilidade no dólar. Enfim, então aqui não se opera. Você pode operar nessa região aqui, ó, nesse teste. Então, o que o preço está fazendo nessa região aqui? Você poderia abrir uma compra, apostando que o mercado vai vir testar o fechamento, até romper o fechamento e de repente vir testar o gatilho, e nesses testes você acaba também tirando alguns pontos do mercado, mesmo ele não tendo muita volatilidade, que quando fica entre o fechamento, gatilho de compra, gatilho de venda, aqui nessa região ele fica zigue-zagueando e fica com pouca vol. Mas com pouca vol, você também pode montar uma posição aqui no gatilho. Então nesse teste, ele recusou o teste e começa a fazer um fundo aqui nessa região. Então você poderia entrar numa ponta compradora e apostando que o mercado vai vir no fechamento, romper o fechamento e vir testar o gatilho. Então nessas hipóteses você acaba tirando alguns pontos do mercado também, cerca de 10 pontos, né, dessa região que está atualmente até o gatilho de compra, caso ele venha testar essa região. Então dá para tirar também pontos, né, mesmo com o mercado não tendo nenhuma volatilidade. Então uma queda de 0,07 aqui, vol nenhuma. Trade precisa de volatilidade para operar, igual está acontecendo no Winfoot, ó, 0,50 de alta. Então gatilho acionado, ele teve uma movimentação altista aí de 0,50. Vai dar mais de 600 pontos. Então aqui você teve vol. E na direção do mercado, né? Aqui o mercado ele está sem direcional. Então fazer esse tipo de operação que eu estou falando aqui do dólar, eu não gosto muito. Particularmente eu não gosto. Por quê? Porque ele está sem nenhum direcional. O direcional do mercado é a volatilidade, né? Então não tendo essa vol, eu não costumo operar, né? Eu prefiro operar na volatilidade, e a volatilidade ela acaba, né, nesses inícios do gatilho, né, o acionamento do gatilho. Então aqui no caso do Winfoot, gatilho acionado na compra, volatilidade para alta, enfim, o movimento do mercado acaba tendo uma variação percentual a nosso favor se você entrar nessa operação junto com a tendência, né? Então aqui nós pegamos o início da tendência. No caso do dólar, dá também para fazer esse tipo de operação. Até mesmo no teste, digamos que ele veio aqui testar, fez um padrão de topo aqui na região do gatilho de compra, recusou essa compra, testou a compra e não acionou. Então ele vem, corrige, vem testar o fechamento anterior, a média, enfim, e aí de repente ele muda de tendência. Então você também pode pegar esse tipo de vol, mas eu não gosto muito. Eu particularmente prefiro operar na volatilidade, igual está acontecendo com o Winfoot. Então os dois modelos hoje tá bem bacana, tá dando para passar um pouco desse conceito aqui para vocês. O dólar sem nenhuma volatilidade, então ele está tendo uma queda de 0,07 sem vol nenhuma, aqui você não tem volatilidade. E já o Winfoot tendo essa vol 0,52 de alta, enfim, gatilho acionado. E onde que se deu o início da volatilidade? Aqui, ó, nesse rompimento. Então rompeu aqui, ó, o mercado foi embora, ganhou preço, principalmente com volume. Então hoje foi bem bonito, volume grande, rompimento do gatilho. Aqui ele me deu uma entrada bem forte, né, um sinal bem forte de entrada para pegar essa tendência, esse movimento de alta que está tendo no início do pregão. Então são 9h46, né? Daqui a pouco eu volto para trazer para vocês mais movimentação. E olha que bacana, hein? O mercado fez exatamente o que eu tinha falado, mais uma vez. Ele fez o teste da venda, ele stop essa venda, veio testar o fechamento. Chegou na região do fechamento, ele perde força, inclusive ficou abaixo da média de 9 também. Deixou um paviozão bem grande aqui, né, entre o fechamento e a média de 9. E aí o que ele fez? Ele ganha força para acionar a venda, né?
E aí acionou a venda e veio no alvo da nossa operação. E veio pagar os juros ainda, spread de juros aqui. Na região dos 5.319, então atingiu os 322, atingiu os 319 e agora ele está tendo um respiro, né? E o Infut pagou o spread de juros nos 298, 535 e vem no alvo também. E chegou no nosso alvo no 753. Depois veio buscar outro alvo que nós tínhamos no 64036 e agora está vindo próximo do máximo projetado para o dia, né? Um Infut 1,10, um trade sem nenhum stop da operação, né? Lindo, lindo, lindo. Violento, inclusive. Se iniciou no rompimento dos 917 e até agora nenhum stop na operação. Andando mais de 1000 pontos aí, 1612 pontos em relação ao acionamento do gatilho. Dólar agora tendo queda de 0,35, volatilidade acionada, saiu daquele 0,017, enfim, sem nenhuma vol, agora 0,35, já se considera uma vol forte. Enfim, gatilho acionado em relação ao gatilho de venda e o alvo 28 pontos. Então esse é o nosso sistema Quant, nosso trade com dados. Se você tiver interesse em se tornar membro, entre no nosso grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, eu vou continuar monitorando o mercado e trazendo para vocês um resumo do nosso dia. São 10h57 da manhã e todos os alvos já foram atingidos da nossa operação. Bom, são 11h30. 11h30 não, 11h30, 11h33. O mercado, nesse penúltimo candle aqui, ele atingiu o máximo projetado do dia. Então ele chegou na região dos 164, 894. É isso? Vamos confirmar aqui. 174, 725. É por 100 e poucos pontos. Ele não chegou no máximo projetado por dia, né? Tá bem próximo de chegar, enfim. Praticamente chegou, né? Cento e poucos não, menos até. Um pouquinho mais de 100 pontos aí. Ele não alcança o máximo projetado pro dia. Enfim, sem nenhum stop na operação. O gatilho foi acionado e chegando próximo ao máximo ali do dia, 1979 pontos, sem nenhum stop na operação, 1,22 de alta. Esse é o Infut. O gatilho foi acionado de venda, chegou também no alvo da nossa operação, vindo pagar spread de juros nessa região dos 319. Enfim, nós tínhamos um alvo projetado para 5.321, é a região que ele veio bater também. E nesse caso teve até um stop no início da operação, primeiro que do dia ele acionou a venda, depois ele stopou. Eu ainda tinha dito que ele estava acumulando um preço nessa região da venda para de repente vir testar o fechamento ou até posteriormente vir buscar o gatilho de compra, o que não aconteceu. Ele veio testar o fechamento, na região do fechamento ele perdeu força e acionou a venda. Após o acionamento da venda, ele andou cerca de 13 pontos, né, até atingir o spread de juros. E agora ele está por volta dessa região aqui dos 323, enfim. Esse é o dólar, uma queda de 0,31 e o Infut uma alta de 1,22. Deixa eu dar uma olhada no mercado global também. O mercado global em média tendo uma alta de 0,15, o futuro do S&P 500 uma alta de 0,19, WZ 1,35 de alta, o ouro 0,16, o euro no 0 a 0, Dow Jones uma leve queda de 0,08, DXY uma queda de 0,02 e o STJPY uma queda de 0,34. Então esse é o mercado global e algumas classes de ativos. Então é isso, pessoal, eu vou atender o telefone agora. Que beleza. Daqui a pouco eu volto mostrando o andamento do mercado financeiro no decorrer do dia.
e os pontos de volatilidade que nós traçamos para o nosso trade. Enfim, todos foram atingidos antes do meio-dia, né? Então, todos os alvos atingidos e no input nenhum stop na operação. Por enquanto é isso. Bom, pessoal, são 12h15 da tarde. O que o mercado está fazendo agora? Ele acumulou preço nessa região aqui, ó, próximo do alvo da venda, né? Deixa eu apagar aqui, colocar no quadrado, fica melhor. Acionou o gatilho, veio no alvo, veio pagar o spread de juros, segurou bem nessa região aqui, entrou força compradora. Depois ele veio testar esse alvo, segurou na região dos 326, acumulou preço e agora veio ganhar a média de 9 e testando a venda, né? Fazendo um fundo aqui nessa região. Então ele está testando essa venda. Se o preço ficar acima do gatilho de venda, a venda é estopada e aí ele começa a vir acumular preço para testar o fechamento anterior, né? Ganhar força para fechar, para testar o fechamento anterior, desculpe. Já o Infut, nosso amigo Infut, com muita força, né? Nenhum stop na operação, enfim. Se você entrou no trade já próximo dessa região da máxima aqui, já conduziu seu trade, já colocou o lucro no bolso, enfim. O mercado agora corrigindo um pouco, mas mesmo assim uma alta de mais de 1%, né? 1,17 agora. Com o mercado global em média, deixa eu dar uma olhada aqui, sai um pouquinho da tela, vamos lá. Com o mercado global em média tendo uma alta de 0,16, então o mercado não está muito forte não, nosso mercado está mais forte do que o mercado global. Enfim, e gatilho de compra acionado, veio pagar juros, pagou juros, segurou nessa região para ganhar força, para vir pegar o nosso alvo, pegou o nosso alvo, ganhou força no movimento para vir renovar sua máxima e buscar o máximo projetado para o dia. Chegando no máximo projetado do dia acima dele, ele começou a perder força nesse movimento, enfim, e agora ele está vindo buscar a média de 9 e vamos ver o que ele vai fazer quando chegar nessa região, né? Se ele vai acumular preço para dar continuidade nesse movimento ou se ele vai corrigir um pouco mais, enfim. Então esse é um Infut no dia de hoje, nenhum stop na operação, no caso do Infut, gatilho acionado, rompimento dos 162.891, era uma entrada para compra e ele veio buscar o nosso máximo projetado do dia. O mercado bem forte hoje. Então esse é o Infut e o Dolfut, 2h18 da tarde. Vamos continuar acompanhando o mercado e fazendo esse resumão aqui para vocês. Como que está sendo o nosso decorrer do dia e os principais pontos de volatilidade. Bom, o que o mercado está fazendo, hein, pessoal? Lembra que eu falei? Veio testar a venda, perdeu a venda para ganhar força e vir buscar o fechamento. Agora é o teste do fechamento, né? Então o mercado criou um range aqui, ó, uma zona de preço nessa região aqui, ó. Acumulou preço para depois ganhar força, estopar essa venda, né? Ou seja, acabou a operação na ponta vendedora. E aí ele está vindo agora testar o fechamento, né? Chegou no nosso alvo, gatilho acionado, chegou no alvo da operação. Após o acionamento do gatilho e o spread de juros que ele pagou foi 13 pontos de volatilidade. Enfim, quando chega no alvo e passa do alvo, é recomendado procurar por saídas da operação. Então aqui ele deu duas saídas, o alvo e o spread de juros. Já estava bastante esticado, principalmente no único candle, né? Então normalmente ele em média vai ter essa movimentação aí de uns 18 pontos de volatilidade, né? Então estava bastante esticado, já daria para sair dessa operação. E ele nessa região aqui, ó, ele ainda veio buscar um pouco mais abaixo, mas aqui já foi a mínima do dia por enquanto, né? Então
Nessa região ele fez o fundo aqui, né, a mínima do dia. Já o índice, gatilho acionado, pagou juros, segurou nessa região, depois veio testar o alvo, rompeu esse alvo e mercado forte o tempo todo, né? Renovando suas máximas e veio para o máximo projetado para o dia. Chegando nessa região ele perdeu força, enfim, que já está bastante esticado. Também quem pegou essa entrada na compra já colocou seu lucro no bolso, enfim. 2h45 da tarde, já bateu todas as metas, todos os alvos que nós tínhamos traçados na operação de compra foram atingidos e agora o mercado natural ele fazer até uma correção, né, de toda essa alta que ele teve praticamente a manhã inteira, né? Isso, até o meio-dia. Depois do meio-dia e meio ele começou a cair, enfim, descansar um pouco, né? Então das 9 até o meio-dia o mercado seguindo, renovando suas máximas e agora ele descansando um pouco, né? Corrigindo, enfim, de todo esse movimento de alta que ele teve. Mercado global continua na mesma, em média 0,16, petróleo subindo 1%, enfim. S&P 500 quase que no 0 a 0, pouca volatilidade, EWZ tendo uma alta forte, né, 1,10. E esse é o mercado financeiro no dia de hoje. Bom, pessoal, são 4h27 da tarde, né? E o mercado ele acumulou preço aqui no alvo. Vou mostrar para vocês, né? Nessa região ele criou uma zona de preço aqui, enfim. Ele estava longe da média de 9 da de 50. Interessante também, né? Quando chegou aqui onde ele parou. E aí ele começou a acumular preço, né? Ele deu uma entrada nesse padrãozinho que ele fez aqui nesse fundo, né? Próximo ao alvo da venda. Então ele testa esse alvo. E lembra que eu falei para vocês, ó, prestar atenção no que o preço está fazendo próximo do gatilho. Então eu vou deixar até desenhado aqui para vocês terem uma noção melhor. Então, ó, gatilho de venda é aqui nessa linha vermelha. Olha o padrãozinho que ele fez aqui, próximo do gatilho. Pintar de verde que fez um fundo. E aí, rompimento, rompeu a média de 9, enfim, ele deu uma entrada aqui, ó. Você entra no stop da venda, ou seja, ele perdeu a volatilidade de queda. E o que eu tinha falado antes, para ele vir ganhar força para vir testar o fechamento anterior, né? Fechamento anterior e posteriormente, se ele ganha esse fechamento anterior, ele pode ganhar força para vir testar o gatilho de compra, né? E ele praticamente fez isso, né? E aí o que ele fez um fundo nessa região, próximo do alvo da venda, um padrão de fundo perto do gatilho de venda, estopou essa venda, perdeu volatilidade de queda, acumulou preço. E aí ele veio testar o fechamento, enfim, encontrou uma resistência aqui, próximo até da compra, né, na média de 50. E aí agora ele está entre a média de 9 e a média de 50, né? E o fechamento, enfim. Se fosse para fazer alguma coisa, seria nessa região aqui que eu falei para vocês. Porque agora ele está sem nenhuma volatilidade, ó. 0,04 de queda, vol nenhuma, entendeu? Entrar aqui é uma armadilha. Entrar aqui no fechamento, enfim. Nessa região aqui é uma armadilha, sem volatilidade nenhuma, não deu trade, o trade foi aqui. O trade primeiro foi no gatilho de venda, né? Que ele acionou. E aí já veio no alvo, depois veio pagar o spread de juros. Aqui foi o trade da venda. Depois aqui, ó, foi a parte que ele ficou acumulando preço. Pra depois vir testar essa venda. Em alguma outra situação ele poderia ter feito isso também. Vários dias isso aconteceu dessa forma. Aciona o gatilho, acumula preço, veio testar a venda e aí ele dá continuidade no movimento. Dá uma pernada até maior aqui e uma continuidade de baixa, enfim, vem buscar outros alvos na baixa. Então seria o que eu chamo de teste da venda, né?
Então ele teria que chegar aqui, de repente até fazer um falso rompimento, mas no outro candle ele já acionar a venda de novo e aí seria uma reentrada aqui na operação de venda no dólar. Então aqui o que eu estou mostrando para vocês são os padrões de início de volatilidade. Então a volatilidade ela se iniciou aqui nessa região do acionamento do gatilho. Então o nosso trade aqui ele deu início da volatilidade, você entra. E qual é o stop desse trade aqui, ó, no início? A perca do próprio gatilho. E realmente aqui se deu início à volatilidade, onde ele veio buscar alvos maiores. E aí quando ele perde essa volatilidade, se você olhar aqui o preço, ele fica com a volatilidade bem baixa em relação à sua abertura. Por quê? Porque ele perdeu volta, assim, tá sem um direcional, né? Então o direcional aconteceu nesse movimento que eu falei aqui, venda, acúmulo de preço, e aí ele veio testar, perdeu essa venda, e aí aqui realmente foi a compra. Então se teve alguma operação na compra, foi uma operação contra a tendência. Então esse tipo de trade dá até para fazer pegando essa volatilidade, ou seja, se o preço ainda continua abaixo dessa região do gatilho, a volatilidade ainda é de queda. Então se você não pegou, ou de repente até pegou também os dois movimentos, pegou a venda, saiu da operação e aí viu que acumulou o preço, você pode montar uma operação contra a tendência nesse padrão que eu estou falando para vocês. Então é um pouco mais difícil até você fazer um trade contra a tendência, né? Porque a tendência está de baixa, volatilidade. Então para fazer esse tipo de trade, vai ter que ter esse tipo de leitura que eu estou passando aqui para vocês. E aí ó, o que ele fez? Ó. Volta para dentro da casinha. Zona de pouca volatilidade. E agora o que ele está fazendo? Presta atenção aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. O que ele está fazendo dentro dessa região. E aqui 0,09 de queda. Isso aqui não é vol nenhum. Veio, perdeu força aqui na média de 50. Agora está testando a média de 9. Está entre a média de 9 e a de 50. Enfim, aqui bem difícil você montar uma posição, porque ele pode vir testar esse fundo. Então ele vem de novo testar a venda e aí, então se você está atuando na compra, muito cuidado nessa região. E se você entrou na compra, o seu stop tem que ser aqui, ó, no início da volatilidade de queda. Então a queda está aqui, ó. Ou até no teste, igual eu falei. Chega perto do gatilho, você prestar atenção no que o preço está fazendo aqui, do mesmo jeito que nós tivemos que prestar atenção no que o preço estava fazendo aqui, ó, nessa região, próximo do gatilho. O que o preço fez aqui, próximo do gatilho? Agora, o que o preço está fazendo aqui, próximo do gatilho? Muitas vezes, o que acontece? Ele faz um falso rompimento aqui, começa a chegar e até acionar, mas perder força. E aí ele vai fazendo um padrãozinho. O mercado sempre deixa padrões. Então ele vai fazendo um padrãozinho nessa região assim. Que padrão que ele está fazendo aqui? Ele fez um padrão de topo aqui próximo da compra. Aí sim você atua contra a tendência. Então quando você montar uma posição contra o gatilho, você tem que ver o padrão de movimento que ele está fazendo nessa região. Simples assim. Não sei se ficou claro para vocês, né? Então eu estou contextualizando aqui todo o movimento do mercado. Já no Infut, a compra foi acionada, mercado forte, pagou spread de juros. Eu tenho esses dois alvos de spread de juros, né? Ele pagou os dois. E ó, criou até uma zoninha de preço aqui nessa região. Olha o quanto é eficiente o nosso projeto que busca esses padrões de movimento de preço. Ó, que legal. Um volume grande, confirmando o gatilho de compra. Chegou bem no alvo aqui, ó. E ele começou a acumular preço nessa região, para depois ganhar força e buscar novos alvos. No início do vídeo eu falei. Chega nessa região, ele está esticado, eu não vou pagar caro. Realmente a entrada foi aqui, ó. E ele não deu mais oportunidade. Teria dado uma oportunidade aqui, mas o mercado já estava mais caro, né? Esticado, enfim. E próximo até da média aqui. De 9. E aí o que ele faz? Rompe essa região e ganha um novo alvo de novo. Alvo da compra, esse outro alvo que nós tínhamos aqui também, um alvo intermediário em relação a compra e
e o máximo projetado para o dia. E no início eu ainda falei, ele vai, se ele romper nessas regiões aqui, ó, ele vai tendo novos alvos. E chegou bem no nosso máximo projetado do dia, então mostrando a força do mercado. Inclusive o mercado global hoje, ele está tendo uma alta de 0,10, então o mercado não está muito forte lá fora. S&P 500 tendo até uma queda, então o nosso mercado ele está tendo até mais força, inclusive na semana, né? O S&P 500 na semana está tendo uma performance inferior à do Ibovespa. O Ibovespa está muito mais forte essa semana. E olha o que ele está fazendo aqui, ó, criando a zona de preço nessa região. Então, criando um mini range de novo. Esses ranges são zonas de preço que ele vai criando para acumular preço e depois decidir para onde ele vai, né? Rompimento, ele vai tendo um novo alvo, né? E de olho nisso, enfim, aqui o trade já está esticado, a gente está no final do dia. Para quem está conduzindo o trade ainda, né? Você vai carregando seu stop gain, enfim. Já teria saído da operação próximo a essa região aqui. E é onde que ele tá, né? Então deu uma saída aqui por volta das... Que horas que era aqui? 12:30. Então não preciso buscar... Não preciso... falar até uma gíria aqui, não preciso ficar pagando um veneno. O mercado tá bem esticado. Eu já protejo meu ganho, já saio da operação, ó. Digamos que eu tivesse conduzido ainda esse trade, né? Ele corrige, você passa um calor aqui, enfim, de repente ele começa a devolver. Aí agora, ó, 4 da tarde, então ele descansou e agora volta para dentro dessa região, enfim, a região que a gente, né, teria saído da operação aqui. Então eu estou contextualizando, fazendo um resumo para você do dia, né? Dos nossos pontos de volatilidade. Então, início do pregão, nós já tínhamos nossos alvos, né, pré-definido. Então esse é um pouco do nosso projeto, trade com dados, enfim. Aqui nós não operamos notícia, nós somos reativos ao que o mercado está fazendo com o movimento de preço, né? Independente da notícia, enfim. O ponto principal aqui é o acionamento dos gatilhos, né? Então os gatilhos ele funcionam como zona de entrada e também a zona de saída. E não onde que está a nossa entrada e não onde que está a nossa saída, bem no início da volatilidade. Então bem-vindo ao nosso projeto Trade com Dados. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Os principais pontos de volatilidade. E isso ajuda, né, o operacional de cada um, enfim, cada trader. Isso não tira o seu setup. Você pode encaixar inclusive esse modelo que a gente tem utilizado aqui das entradas do gatilho, enfim, para ajudar a implementar a análise de vocês. Você pode continuar com o seu operacional. Aqui o operacional que eu utilizo, o meu setup, eu gosto de utilizar média de 9, média de 50, também os padrões de candlestick. E pode ver que os padrões convergem com a nossa... Ontem o mercado terminou assim, ó. Cadê? Vamos lá. Ontem o fechamento foi assim. Ah, tá por aqui. Só um instante. Eita, agora saiu de vez. Não, dólar não. É o índice, mini índice. Prontinho. Vamos lá. Então ontem, ó, como que fechou o mercado? Caramba, cadê? Aqui. O mercado fechou assim, ó. Então isso aqui era o que eu tinha no gráfico. Tracei os nossos pontos.
Então aqui eu já sei que eu preciso entrar na venda, independente da notícia, independente do padrão que está se formando do candle, mas pode ver que quando ocorre o rompimento, o padrão de candle ele vai convergente também à nossa análise. Ele converge para a nossa análise, né? Isso aqui é um candle de compra. E por que fez um candle de compra? Porque teve acionamento do gatilho. Simples assim. Então os membros ontem eles tinham essa análise aqui no final do dia, né? Então nosso projeto ele consiste em mapear esses padrões de movimento de preço e disponibilizar para os membros esses pontos de volatilidade para vocês implementarem, né, na análise de vocês. Enfim, aqui não é indicação nenhuma de compra, venda. Nós só estamos mostrando através de maneira analítica, né, e trabalhando com dados, estatística e passando um pouco dessa nossa visão, que é bem nova, né, no mercado. Enfim, poucas pessoas falam sobre um trade quantitativo, né, um trade baseado em dados, enfim, padrões de movimento de preço e que vai identificar esses pontos de volatilidade, né? Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, no YouTube, na nossa playlist, você tem o trade com dados, o estudo quant, né? Aqui nós temos mais de 250 operações em vídeos que eu mostrei para vocês no decorrer, né, do ano, enfim, e explicando como que funciona funciona como uma espécie de curso, né, essa nossa playlist. Então ele vai mostrar para vocês o nosso conceito, o projeto e todos os pontos atingidos no decorrer dessas operações, né, são várias operações. E então assista a nossa playlist, está bem interessante. E também nós temos um canal no Telegram, então se inscreva no nosso canal para maiores informações, enfim, e acompanhe nossos estudos. O nosso canal ele visa analisar o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né? Além do nosso projeto Trade com Dados, nós também temos um projeto voltado aos investidores, que vai analisar as maiores compras da Bolsa de Valores. Então é um estudo também bem amplo, que vai mostrando onde está o fluxo dos grandes players no mercado. Então tá bem bacana o nosso projeto e esse é um pouco do nosso conceito, né? Olhar o mercado financeiro sob a ótica dos dados, transformar todos esses dados em informações, para que todos os investidores possam ter acesso a esse tipo de informação e implementar na análise de vocês também. Então é isso, pessoal, eu vou continuar por aqui. Enfim, no decorrer do fechamento eu trago maiores informações sobre o nosso projeto Estudo Quant, Trade com Dados e os principais pontos de volatilidade durante o dia no andamento do pregão. Bom, fechamento de mercado, trazer um pouco para vocês como que ficou o dia de hoje. Então, continuando, né? O mercado acionou o gatilho logo no primeiro candle do dia. Então, o gatilho foi acionado. Só que aqui nessa região ele teve o stop. Então, o preço ficou acima, você sai da operação, enfim. Ele veio buscar a média de 9, fez esse teste da média de 9 e veio buscar o fechamento anterior. Ele perdeu força e aí novamente ele veio acionar o gatilho e dessa vez ele chegou no nosso alvo. Então ele acionou o gatilho pela segunda vez, aqui ele estopou e aqui ele acionou novamente. Ele deu uma nova entrada. E ele veio buscar o nosso alvo da venda, bateu certinho, ele fechou certinho no nosso alvo. Mas antes disso ele veio buscar aqui o spread de juros. Esse alvo em amarelo é o spread de juros. Então ele veio buscar esses juros, pagou. E aí ele ganhou força de novo num repique, enfim. E começou a acumular um preço nessa região. Então aqui ele acumulou um preço. Para depois ele romper, né? Inclusive ele rompe esse range e rompe a média de 9, né? Para vir fazer o teste da venda. Então aqui ele tem duas situações. Ele veio buscar essa região que dá volatilidade para a continuidade da queda. Só que nesse caso, ele poderia, né, e muitas vezes aconteceu isso, inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando isso. Ele vem buscar aqui, vem testar a venda, até
stop essa venda, depois ele perde força e aciona novamente, dá continuidade no movimento de queda e geralmente numa pernada até maior. Então são dois cenários que a gente trabalhou aqui, que eu falei para vocês no decorrer do vídeo. Ele pode vir fazer esse teste e dar continuidade no movimento, ou ele estopar essa venda, né? Que foi o que aconteceu. Então aqui já não fazia sentido nenhum, você já está vendido. Então a venda foi aqui, chegou no alvo, acumulou o preço, aí veio fazer o teste da venda, ele estopa essa venda para buscar novos patamares, né? Então eu tinha comentado que ele ia buscar o fechamento anterior, e ele veio buscar, ganhando o fechamento anterior, eu tinha falado que ele ia buscar essa região do gatilho aqui, ó, próximo dessa região. Mas antes ele encontrou essa resistência que foi a média de 50. E aí ele encontrou essa resistência, depois ele veio, encontrou um suporte na média de 9 e aí ficou zigue-zagueando entre a média de 9 e a média de 50 e vindo fazer o teste do fechamento anterior e termina o dia com 0% de variação percentual, ou seja, sem volatilidade nenhuma, né? E aqui é o que eu tenho falado para vocês, zona morta. Nesse cenário aqui você não faz nada, não deu nenhum trade. Entre o gatilho de compra e o gatilho de venda, você só faz alguma coisa nesse cenário aqui, ó. Você observar o que o preço está fazendo próximo à região do gatilho. Aí sim ele te dá uma entrada. Mas nesse cenário aqui, ó, nada a se fazer. Então você não faz nada, não deu nenhum trade porque não está tendo nenhuma volatilidade, né? E a ideia aqui do nosso projeto é um trade quantitativo, pegar os movimentos de preço baseado nessa análise de dados que nós fazemos e encontrando os pontos de volatilidade. Então o trade ele opera tendência, ele opera volatilidade e nesse caso nenhuma volatilidade. Então acho que ficou bem claro, né? Vamos lá. No Infut, o que aconteceu hoje no Infut? Gatilho de compra acionado. Então ele ameaçou no gatilho. Inclusive com volume grande, né? Volume grande. Logo no início do pregão. Então ele mostra a força do movimento. O preço acima dos 162,891 ele me deu essa entrada. Já veio pagar o spread de juros no primeiro candle. Eu ainda falei, ele tem juros para pagar nessa região. Ele veio buscar aqui, segurou nessa região. E aí, no terceiro candle do dia, ele veio e pagou o segundo alvo dos juros, né? Que nós temos o spread de juros nesses dois alvos. Essa linha amarela são spread de juros. No dólar é a mesma coisa. Então a gente tem os alvos baseado no carregamento do contrato, né? Esse spread, essa diferença, enfim. Isso eu vou entrar nesse detalhe em outros vídeos, né? Mas por enquanto vamos focar aqui nos nossos pontos de volatilidade após o acionamento do gatilho. Então continuando, ele paga juros, pagou os juros e o que ele fez aqui, ó, eu tinha comentado também logo no início. Ele está acumulando preço para continuar o movimento, né? E aí ele rompe, ó, ele veio buscar o alvo e veio também pegar esse nosso alvo aqui, ó, e fechou acima dele. Então fechando acima desse 164,046 que eu tinha falado, né? Se ele fechar acima, ele vai ganhar força para vir buscar o máximo do dia. E foi o que aconteceu. Ele veio, ganhou força e veio aqui, ó, buscar o máximo projetado para o dia. Nessa região aqui, ó. Aqui o mercado ele já está esticado demais, né? Então para quem conduziu o trade até essa região, parabéns, né? Aqui você já coloca o stop gain, enfim, à medida que ele vai corrigindo, você sai da operação e coloca o lucro no bolso. E no dia de hoje, nenhum stop na operação. Para quem conduziu o trade até o final, ele deu mais de 2.500 pontos de gain sem nenhum stop na operação. E o tempo todo ele foi se conduzindo aqui pela média de 9, né? Ganhou a média de 9, foi embora, depois veio testar essa média de 9 aqui, segurou nessa região e depois foi embora de novo para renovar a máxima. Então esse foi o trade de hoje. No Infut e no Dolfut, uma operação de hedge na maior parte do tempo, né? Depois o Dolfut corrigiu, enfim, devolveu toda a queda e termina o dia no 0 a 0, mas o Infut com muita força, né? Um dia em que o mercado global aí em média subiu 0,20, o mercado aqui no Brasil ele subiu mais, né? Então subiu 1,66, enfim, ele subiu mais do que o ouro
ficou estável, euro estável, enfim, dólar australiano estável, DXY uma alta de 0,20. E então hoje o mercado aqui, o mercado local, ele se comportou bem melhor do que, né, o mercado mundo afora, das mais variadas classes de ativo. Interessante. Então esse foi o trade de hoje. O vídeo ficou um pouco longo, mas ele acaba fazendo um resumo do que foi o dia, né? E dentro dessa abordagem a gente vai contextualizando, né, com o pregão rolando, a gente vai fazendo a nossa análise, enfim, e mais ou menos, né, mostrando para vocês o que o preço está tentando fazer, né? E ninguém prevê o futuro, mas a gente consegue com extrema precisão, né, prever a nossa entrada, nossa saída e conduzir o trade dentro desse processo. E principalmente, né, hoje ele atingiu todos os nossos pontos de volatilidade, principalmente no Infut. Então foi um dia bem positivo e estou trazendo aqui para vocês, né, o nosso diário de trade, enfim, o resumo do mercado. Mais de 5 horas de pregão, a gente está resumindo aí em alguns minutos. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, mas foi um dia diferente também. Ele conseguiu atingir todos os pontos aí que nós tínhamos traçado, principalmente no Infut, né? Então foi um trade de livro hoje, foi bem bonito. E para vocês que não conhecem o nosso projeto, convido vocês a se inscreverem no nosso canal e acessar a nossa playlist, o Estudo Quant, Trade com Dados, no qual você vai aprender, né? Esse nosso podcast ele acaba sendo um curso, né, que explica o nosso conceito, nossa análise quant e nossos pontos de volatilidade, nosso conceito de entrada, enfim, e ele funciona para todo tipo de trader, né? Desde o iniciante até o mais avançado e principalmente ele se enquadra em todos os setups, né? Então aqui a gente não está passando nenhum setup, a única coisa que a gente mostra são os pontos de volatilidade e principalmente no nosso ponto de entrada e o ponto de saída, né? Principalmente o stop da operação. Então o stop é onde não tem mais volatilidade, né? E a volatilidade são esses gatilhos, seja na venda, seja na compra. Você tem os gatilhos acionados, né, que são os pontos de volatilidade para alta e para baixo. E a saída se dá quando ele perde esses pontos, né? Então esse é um pouco do nosso projeto, trazendo aqui para vocês o trade com dados. Nós também temos um grupo no Telegram. Então o link do Telegram está na descrição do vídeo, enfim. Para maiores informações, para se tornar membro, né, entre no nosso grupo do Telegram, que logo logo nós vamos abrir mais inscrições, né, para que todos tenham acesso a esses pontos de volatilidade após o fechamento do pregão e já montando seu pré-operacional para o outro dia nas operações do Infut e do Dolfut. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.